Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa palavra que assim a gente usa todo dia, mas que esconde um universo de complexidade. A palavra é cultura. E o nosso guia nessa exploração é a obra do historiador e antropólogo Luiz Newton Correia, Cultura em 250 conceitos e definições. E o ponto de partida já é fascinante, né? A gente acha que sabe o que é cultura, mas para a antropologia definir essa palavra é um dos seus maiores desafios. Tudo começou oficialmente lá em 1871 com Edward Tyler. Ele disse que cultura era um pacotão de tudo, sabe? Conhecimento, crença, arte, moral, lei e costume. De lá para cá, mais de 250 outras definições surgiram. E a nossa missão hoje, com base nas fontes, é entender a proposta do Correia, que vira o jogo. E se a cultura não for uma lista de coisas, mas sim um processo invisível que acontece dentro da gente. Exatamente. E essa é uma virada de chave fundamental, né? A abordagem dele é revolucionária porque nos força a parar de olhar só para o que é visível. Geralmente, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa nas manifestações, música, culinária, as festas, a língua, mas o Correia nos convida a investigar a engrenagem que produz tudo isso. A analogia do iceberg que as fontes mencionam é, assim, perfeita. O que a gente vê e chama de cultura no dia a dia é só a pontinha que fica fora d'água. A verdadeira cultura, nessa perspectiva, é a massa gigantesca de gelo submersa. É todo o complexo sistema que gera as respostas que a gente consegue enxergar. Entendi a ideia do iceberg, faz todo sentido. Mas será que a gente não superestima o que está invisível? No fim do dia são as manifestações, né? A música, a comida, a arte. É isso que conecta as pessoas e que a gente chama de nossa cultura. Não tem um risco de focar tanto na engrenagem que a gente perde o que a cultura realmente faz no mundo real? Essa é uma ótima provocação. E a resposta da teoria seria: uma coisa não anula a outra. Pelo contrário. Ao entender a engrenagem, a gente valoriza ainda mais as manifestações. Elas não são mais algo dado, estático, sabe? A gente passa a ver como o resultado de um processo vivo, dinâmico. É como admirar um relógio. Você pode amar o design do mostrador, mas quando entende o mecanismo complexo por trás dos ponteiros, sua admiração se torna muito, mas muito mais profunda. Ok, então vamos abrir esse relógio. A definição central de Luiz Newton Correia é a seguinte: o que chamamos de cultura não é nada mais do que todo o complexo por trás das respostas internas e externas dos indivíduos aos estímulos internos do próprio corpo e externos do ambiente em que está inserido. É uma definição bem densa. Vamos desmontar isso. Vamos lá. A chave está em estímulos e respostas. Tudo começa com um gatilho, um estímulo. Pode ser algo externo. O telefone toca, começa a chover, alguém te faz um elogio, você se depara com uma situação de perigo. Ou pode ser interno. Você sente fome, sente medo, tem uma explosão de alegria, uma lembrança vem à mente. Certo. Então, se eu sinto fome, isso é o estímulo interno. O fato de eu pensar em pedir uma pizza ou fazer um miojo, isso já é a manifestação da cultura? Exatamente. Perfeito. A fome é biológica, é universal, mas as respostas que você considera, essas são culturais. A cultura é esse sistema operacional invisível que processou o estímulo fome e te apresentou um menu de opções: pizza, miojo, sushi, feijoada. E mais do que isso, né? Ela te ensinou qual dessas opções é mais apropriada para uma terça-feira à noite, qual delas conforta mais, qual é mais rápida. O trabalho do antropólogo segundo Correia é impossível de ser feito diretamente na cultura, porque ela é invisível. O que ele faz é observar as respostas, o que as pessoas comem, como se vestem, como rezam, para então deduzir como essa engrenagem, esse sistema operacional funciona. E para dar essas respostas, esse sistema operacional precisa de um banco de dados, certo? É aí que entra o conceito de repertório cultural, né? A ideia de que a gente tem uma espécie de caixa de ferramentas mental. Uma metáfora perfeita, é isso. E essa caixa de ferramentas, esse repertório, é gigantesco.
Inclui a língua que a gente fala, os valores que nos guiam, a forma como a gente entende a morte, as piadas que a gente acha graça, as leis que a gente segue, os rituais que a gente pratica. É todo o acúmulo de códigos de informações e significados que um grupo social nos fornece para a gente conseguir navegar pelo mundo. É aqui que a coisa fica interessante de verdade para mim. Então, até a forma como a gente decide se um silêncio numa conversa é confortável ou constrangedor. Isso faz parte desse repertório. Não é algo que a gente pensa conscientemente. A gente só sente. Mas esse sentimento vem dessa caixa de ferramentas. Exatamente. Essa é a beleza e a complexidade do processo. A maior parte desse repertório não é adquirida numa sala de aula. Ele é construído continuamente desde a primeira infância, no berço da família, na comunidade, na rua. A gente aprende por observação, por imitação, por tentativa e erro. A criança que vê os pais agradecendo, aprende a agradecer. O adolescente que vê o grupo usando uma gíria nova, a adota para pertencer. Muitas vezes, esse aprendizado é totalmente inconsciente. A gente aprende a usar rituais e processos em busca de conforto psicológico, biológico e, fundamentalmente, de pertencimento. E as fontes apontam para algo que chamam de paradoxo humano. A ideia de que essa capacidade de construir o repertório é ao mesmo tempo nossa maior força e nossa maior necessidade. Sim, é um ponto fascinante. É uma vantagem evolutiva imensa. A capacidade de criar linguagens complexas, de planejar o futuro, de cooperar em larga escala. Tudo isso vem do nosso repertório cultural e nos coloca numa posição única no planeta. Mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade desesperada. A cultura existe para preencher um vazio que a nossa biologia deixou. A maioria dos animais nasce com um manual de instruções embutido, os instintos. Um filhote de tartaruga sai do ovo e já sabe que precisa correr para o mar. Um pássaro sabe como construir um ninho. Uau, isso é forte. Então o bebê humano nasce tipo uma página em branco? A cultura não é um bônus, um enfeite da experiência humana. É literalmente o software de sobrevivência que nos impede de ficar paralisados, sem saber o que fazer. É o nosso software de sobrevivência, construído coletivamente e passado de geração em geração. A gente não nasce sabendo como se proteger do frio, o que comer ou como se relacionar. A gente precisa que o nosso repertório cultural nos ensine tudo isso. Sem ele, a nossa espécie não teria sobrevivido. Ok, isso explica as semelhanças, um molde que nos tornam parte de um grupo. Um brasileiro e um japonês reagem à fome de maneiras diferentes porque têm repertórios diferentes. Mas isso ainda não resolve nosso quebra-cabeça principal. Dentro do mesmo grupo, com a mesma caixa de ferramentas, por que as pessoas reagem de formas tão distintas ao mesmo estímulo? Porque, diante de uma ofensa no trabalho, uma pessoa explode e outra se fecha completamente. E essa é a grande sacada da teoria de Correia. A resposta está no que acontece entre o acesso à caixa de ferramentas e a ação final. Ele propõe a existência de um filtro biológico. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo. A gente sempre ouve que a cultura supera a biologia, que o ser humano é um animal cultural por excelência. Essa ideia não coloca a biologia de volta no centro do palco? Não se trata de um superar o outro, mas de uma interação inevitável. A teoria não propõe um determinismo biológico, mas sim que é impossível ignorar o fato de que a cultura é processada por um corpo, por um organismo vivo. E cada organismo é único. A melhor imagem é a de um prisma. Imagine que o repertório cultural é uma luz branca, igual para todos do grupo. Mas antes de se tornar uma ação, essa luz precisa passar pelo prisma da nossa individualidade biológica. E ao atravessar esse prisma, ela se refrata, se decompõe e sai do outro lado como um espectro de cores único, singular. E o que compõe esse prisma? O que faz parte desse filtro biológico? São fatores muito concretos que a gente vivencia todo dia. Primeiro, as diferenças físicas, altura, força, acuidade visual, auditiva. Uma pessoa com 1,90 de altura e mais força física pode ter, instintivamente, uma resposta diferente a uma ameaça do que uma pessoa menor. Segundo, e talvez mais importante, as diferenças hormonais.
Níveis de testosterona, estrogênio, cortisol, adrenalina. Tudo isso flutua e influencia diretamente nosso humor, nossa reatividade, nossa propensão à calma ou ao estresse. E, por fim, as nossas capacidades e limitações individuais, habilidades cognitivas, predisposições genéticas, nosso estado emocional naquele exato momento, nossas memórias pessoais, se dormimos bem ou mal, se estamos com dor de cabeça. Entendi. Então, voltando ao exemplo do escritório. As duas pessoas que receberam a ofensa têm acesso ao mesmo repertório cultural sobre como se comportar no ambiente de trabalho. Seja profissional, não perca a cabeça, mas na hora da resposta, o filtro de cada um entra em ação. Talvez a pessoa que explodiu estivesse com níveis de cortisol mais altos por causa de um problema pessoal, ou simplesmente tenha uma predisposição genética a uma reatividade maior. Perfeito. É isso, a cultura deu o roteiro para ambos. Lide com esta ofensa de forma profissional, mas a biologia determinou a interpretação de cada ator. Um interpretou o papel com uma explosão contida, o outro com um silêncio pesado. As respostas podem até ser parecidas, seguindo um padrão cultural que a gente reconhece, mas nunca serão estritamente iguais. A intensidade do choro, a espontaneidade de uma risada, a criatividade na solução de um problema, tudo isso é tingido por essa biologia única. A semelhança nas respostas cria o que a gente chama de identidade cultural, o que nos faz sentir parte de um todo. Mas a diferença, por menor que seja, é o que garante a individualidade. E ela é inevitável. Essa ideia de que cada um de nós é uma tradução única da cultura muda tudo. Me faz pensar naquelas velhas discussões sobre qual cultura é melhor ou mais evoluída. Se nem dentro de um mesmo grupo existe uma única forma certa de ser, como a gente poderia comparar mundos tão diferentes? Acho que o exemplo do taxista e do indígena que as fontes trazem cai como uma luva aqui. É a ilustração perfeita do relativismo cultural. De um lado, você tem o que as fontes chamam de especialista urbano, um taxista de Londres. Para conseguir a licença, ele precisa passar por um teste chamado The Knowledge. Exige a memorização de mais de 25 mil ruas e uns 100 mil pontos de interesse. É um repertório cultural absurdamente complexo e especializado. Uma ferramenta de sobrevivência essencial naquela selva de pedra. Estudos de neurociência mostraram que o cérebro desses taxistas tem um hipocampo, a área ligada à memória espacial, significativamente maior. A cultura moldou a biologia deles. E do outro lado, o especialista da floresta, um membro de uma comunidade indígena na Amazônia. O repertório dele não está em mapas de ruas, mas num conhecimento enciclopédico sobre plantas medicinais, ciclos de rios, comportamento de animais, técnicas de caça. Um conhecimento vital para a prosperidade do seu povo naquele ambiente. Exato. Qual dos dois repertórios é melhor? A pergunta não faz o menor sentido. São sistemas complexos e perfeitamente adaptados a contextos radicalmente diferentes. Troque os dois de lugar e ambos estariam em sérios apuros. A eficácia de uma cultura só pode ser medida por sua capacidade de prover respostas adequadas aos estímulos do seu próprio ambiente. Mas o fascinante aqui, pelo que entendi da teoria de Corrêa, é que ele leva essa ideia de relativismo um passo além. Exatamente. Ele argumenta que o relativismo não existe apenas entre culturas diferentes, como no exemplo do taxista e do indígena. O relativismo também existe, e isso é crucial, dentro da mesma cultura. Se cada indivíduo é obrigado a passar o repertório coletivo pelo seu filtro biológico único, então cada pessoa é, em si, um ponto de vista cultural. Cada um de nós é uma interpretação particular e irrepetível do nosso acervo cultural, uma versão legitimada pela nossa constituição biológica. A individualidade não é uma rebelião contra a cultura, é um produto inevitável dela. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar as pontas dessa conversa. A primeira grande ideia é que cultura não é uma lista de coisas, de artefatos ou costumes. É um processo, uma engrenagem invisível de estímulo e resposta. Isso. Segundo, por ser essa engrenagem, ela é fundamentalmente invisível. A gente só vê a ponta do iceberg, as manifestações.
O mecanismo real roda no inconsciente individual e coletivo, processando o mundo para nós. Terceiro, e isso me marcou muito, a cultura é uma necessidade biológica, não é um luxo. É o nosso manual de sobrevivência, o software que preenche a nossa falta de instintos e nos permite viver. E por último, ela é adaptativa e contextual. Não existe hierarquia entre culturas, apenas soluções diferentes para problemas diferentes, seja numa favela, numa multinacional ou numa aldeia na floresta. A lógica da adaptação aos estímulos do ambiente é o que é universal. Pensando em tudo isso, qual seria então a grande contribuição dessa teoria? O que ela muda na forma como a gente se enxerga? Ao trazer a biologia para a conversa, Correia não diminui a cultura. Pelo contrário, ele a humaniza de uma forma radical. A cultura deixa de ser uma estrutura abstrata, uma força externa que nos molda como marionetes e passa a ser algo vivo, encarnado, processado e expressado de forma única por cada corpo, por cada mente. Ele nos mostra como o coletivo e o individual não são opostos, mas parceiros inseparáveis numa dança constante. A síntese final da teoria, citada nas fontes, é perfeita. A cultura é o que nos une. A biologia é o que nos torna insubstituíveis dentro dela. Isso deixa uma reflexão final muito poderosa. A ideia de que nenhum de nós é uma cópia carbono da nossa cultura. A gente é um intérprete. Cada ação, cada escolha, cada palavra que a gente diz é uma tradução única do imenso roteiro cultural que a gente herdou, mas filtrada pela pessoa que só cada um de nós pode ser. A cultura, então, não é algo que a gente tem, como se fosse um objeto. É algo que a gente faz e refaz a cada segundo, em cada resposta a cada estímulo. É um verbo, não um substantivo.